Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. A campanha conhecida como Setembro Amarelo traz à tona assuntos relacionados a distúrbios mentais como a depressão, a ansiedade e o pânico. Problemas que têm aumentado entre os estudantes do ensino superior no Brasil. E para conversar mais sobre esses tópicos, nós recebemos aqui no estúdio a Rebeca Calgaro, que é estudante de Psicologia da Universidade Federal de Goiás. Olá, Rebeca, obrigada pela presença. Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem. Bom, e a gente também vai conversar com o presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental, Gustavo Martins. Olá, Gustavo, obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado pelo convite. Certo. Queria que a gente começasse falando então da depressão, que eu acredito que seja uma dos distúrbios que mais atinge a população jovem nesse momento, né? Quais são os sinais da depressão e o que pode diferenciar a depressão de uma melancolia ou de uma tristeza passageira comum? Vou começar com a Rebeca. A depressão, ela se caracteriza como um transtorno mental, na verdade um transtorno psíquico, e porque ela atinge as pessoas com uma deixar de viver. É como se a pessoa deixasse de ter o sentimento de felicidade mesmo e de gostar das coisas, né? Porque a gente, até fisiológico, né? A gente ter essa vontade de fazer as coisas. E quando a gente tem depressão, é como se as coisas que a gente gostasse de fazer não satisfaz mais. Então, geralmente a gente diz, assim, de uma forma mais acessível para a população, que um sinal da depressão é quando as coisas que você gostava de fazer não te satisfazem mais, você não sente essa vontade. Então você não sente vontade de fazer, de estudar, não sente vontade de fazer atividade de lazer, não sente vontade de estar com a família. E só que assim, né, isso é a consequência, um sintoma, né, de algo que já começou lá. E hoje a gente percebe, começou antes, né, e hoje a gente percebe que um dos grandes motivos que acarreta essa depressão é o nível, a pressão, né, o nível de estresse que a gente tem hoje, tanto no ensino superior como no ensino médio, e de todo, na verdade, assim, a lógica, né, do sistema que a gente construiu de educação, né, que é bastante... na verdade, digamos que pressiona muitas pessoas, e tudo isso dificulta bastante, por exemplo, as pessoas a terem um bom desempenho, e isso vai gerando desgosto, e aí isso vai causando a depressão, né? A gente vai falar mais especificamente dos estudantes daqui a pouquinho. Vou passar a palavra para o Gustavo. Gustavo, em relação à depressão, o que você gostaria de salientar? Como identificar a depressão, quais os sinais e como diferenciar a tristeza da depressão? Então, é importante a gente salientar, Camila, que a diferença entre depressão, melancolia e tristeza é que a depressão em si, ela é um diagnóstico. A depressão é considerada, então, um transtorno mental na qual tem que ser tratada com o acompanhamento de psicoterapeutas e da medicina em si, com psiquiatras. Desse modo, você vai juntar os sintomas, tal qual a Rebeca falou muito bem, em que você perde um pouco da vontade de viver, que você tira o ânimo, você sente apatia pelas coisas, só que isso supostamente não tem uma causa específica. Não teve um motivo pela qual gerasse esse tipo de apatia. Que nem acontece na tristeza, por exemplo, muitas vezes as pessoas entram em luto, muitas vezes as pessoas expressam esse sentimento como reação a alguma coisa que aconteceu. Então isso é completamente fisiológico. Com as frustrações que ocorrem na vida, é passível de acontecer com que a gente fique triste. Melancolia, por outro lado, vai ser um aprofundamento de tudo isso. Não vai ser também um transtorno, só que vai ser um grau exacerbado dessa tristeza sem necessariamente uma causa aparente. Então, muitas vezes ela é confundida com a depressão, muitas vezes é tratada como uma expressão maior da depressão, na qual você perde, como a Rebeca disse muito bem, a vontade de viver, como você perde perspectivas futuras e acaba ficando em um estágio que é chamado há muito tempo, que é abordado desde perspectivas filosóficas, psicanalíticas e psiquiátricas, como estágio melancólico. Já que você começou a falar sobre isso, Rebeca, queria que você falasse um pouquinho a respeito dos casos na juventude, em alunos de graduação, pós-graduação. Existem dados hoje que apontem o aumento desses distúrbios, principalmente da depressão, nesse tipo de público?
Existe, assim, já a gente, assim, pelo menos a psicologia já começou a estudar, né, assim, por que isso está aumentando, né, por que esses casos de suicídio estão aumentando, né, e tudo isso um estudo relacionado, por exemplo, com a medicalização da vida, né, assim, tem bastantes estudos na psicologia que falam isso, olha, nós estamos entrando num nível de estresse, as pessoas entram em depressão e elas tomam remédios por conta própria, né, por si só, e aí elas acabam entrando nesse ciclo, né, de tipo, ficar doente, se medicar, ficar melhor, e nunca resolver o problema, né. E aí, muitas vezes, esse não resolver o problema leva a casos, né, por exemplo, de suicídio. Não é muito bom falar assim de casos específicos e tal, né? A psicologia considera que é ruim ficar citando casos e tal, né? Porque pode causar até mais, né? Tipo, gatilho para uma outra pessoa ficar falando, se você não divulgar certo, né? Isso pode ser até gatilho. Mas, significativamente, inclusive na UFG, os transtornos estão aumentando muito. Para ter noção, assim, o Saudavelmente, que a gente faz, tem um diálogo bastante... assim, bem legal com Saudavelmente, ainda assim a gente está trabalhando, por exemplo, para ter formas diferentes de acessar esses estudantes, porque a lista de espera é enorme. Então, assim, você fica 6 meses na fila esperando. Bom, Gustavo, como é que é a avaliação, até o trabalho feito pela Liga em relação aos estudantes? O trabalho da Liga, ela, por ser uma atividade de extensão, é focada em ensino, pesquisa e extensão, mas voltado para os estudantes, a gente busca trazer, primeiro, um preparo teórico sobre o que acontece, sobre quais são os transtornos, sobre como pode estar acometendo a você ou então alguém que você conheça. E procuramos oferecer oficinas para desestressar o estudante que tem uma carga de aula, de trabalhos, uma cobrança pessoal também muito grande, que acaba o sobrecarregando. Dessa maneira, a gente busca oficinas com profissionais, seja de terapia, de yoga, para tentar trazer esse momento de relaxamento para os estudantes e também para a comunidade que vai além do ambiente universitário. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e você pode continuar acompanhando o programa pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra maneira de assistir ao Conexões é pelo canal do YouTube da TV UFG ou pelo perfil do Facebook. Voltamos a falar sobre saúde mental e também a ocorrência de problemas na comunidade acadêmica com a Rebeca Calgaro, que é estudante de psicologia da UFG, e com Gustavo Martins, que é presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental. Rebeca, você destacou um pouquinho do trabalho do Saudavelmente. Queria que você falasse um pouco mais e também para o nosso público, que é aqui da universidade, apontasse de que forma que ele pode receber atendimento, o que procurar, quem procurar. O Saudavelmente, ele é um programa, né, destinado para a comunidade acadêmica da UFG. Então, tanto estudantes como da graduação, da pós-graduação, os funcionários da UFG, os técnicos, os professores, a comunidade pode procurar o Saudavelmente. Ele fica localizado no campus Colemar Natal e Silva, lá no setor universitário, e ele é composto, né, quem coordena ele é a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, né, de assistência estudantil. E ele funciona da seguinte maneira, tem um acolhimento, né? Você marca um horário para você ser acolhido junto com um grupo onde as pessoas vão falar a sua demanda. Por que você procurou Saudavelmente? Então você chega lá e fala isso, olha, eu procurei Saudavelmente porque eu tô muito ansioso, porque eu tô depressivo, porque eu tô com toque, a pessoa vai falar sobre o que ela sente e aí o Saudavelmente vai encaminhar para o tipo de atendimento que essa pessoa pode receber. Ela pode receber atendimento individual, em grupo e outros tipos de terapia que são mais corporais. Então, tem vários tipos de terapia que são corporais e também tem a acupuntura. Hoje, assim, uma reunião recente que a gente teve, né, com a PRAE sobre isso, né, com o Saudavelmente, o atendimento individual hoje ele está sendo dirigido para estudantes caso 1 e 2, né, que a gente chama de, assim, prevenção de suicídio, né, a pessoa já está tendo ideação suicida, então a gente precisa atender,
e também transtornos, né? Transtornos que são, assim, tem o diagnóstico, então vamos tratar esse transtorno, que são os casos 1 e 2. Além disso, a gente também tem como conseguir atendimento na UFG pelo CAIS que tem no Campo Samambaia e também pelo Centro de Psicologia, que é onde a gente faz estágio e também uma matéria que chama psicodiagnóstico. Então, são todas essas possibilidades. Certo. Gustavo, queria falar um pouco mais sobre outros distúrbios, outros problemas que a gente não falou antes. Além da depressão, existe a síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade. Como é que isso tem atingido o aluno, tanto de graduação e pós-graduação, muitas vezes até do ensino médio, que está tentando entrar numa universidade, se dedicando a estudar? Bem, esses outros transtornos, essas outras síndromes psiquiátricas também, são diagnósticos que eles estão muito envoltos com o acúmulo de estresse. Então, você coloca-se numa situação em que há muita cobrança, que você tenta ter controle sobre tudo e quando esse controle não é efetivo, tende a acontecer situações de ansiedade e, em alguns momentos, podem gerar crise do pânico. O crise do pânico, que muitas vezes as pessoas não entendem o que é e muitas vezes está associado é quando você vai viajar de avião e está com medo, muitas vezes é refletido dessa maneira, só que não necessariamente. Pode ser em situações quando há grande concentração de público, quando você vai fazer alguma prova muito importante, em que você sente a perda desse controle, que você supostamente acha que deveria ter, e por conta disso começa a expressar fisiologicamente e mentalmente alguns sintomas, como taquicardia, que é a batedeira, você começa a sentir uma dificuldade para respirar, e isso vai se expressando quando a pessoa sente esse medo agudo, muito intenso em determinadas ocasiões. A ansiedade, por outro lado, vai ser também um tipo de transtorno na qual ocorre quando há acúmulo de estresse, mas quando a pessoa ela começa a criar hipóteses e ideações sobre o que possa vir a acontecer na situação. Ela começa, então, a tentar fazer extrapolações sobre aquilo que venha a acontecer e tende a ser de maneira negativa. Ela não visualiza de maneira clara aquilo que está acontecendo como todo na situação e vem sentindo cada vez mais intenso um pensamento de que o que está por vir tende a ser negativo. E a ansiedade pode acontecer de diversas maneiras. Em algum momento antes de uma prova, antes de entregar trabalho. E quanto mais acumulam-se funções, quanto mais acumulam-se tarefas a serem feitas, mais tende a acontecer ansiedade. Hoje em dia é muito comum a ansiedade nos universitários, principalmente pela necessidade de montar um currículo. Eu tenho que preencher a minha plataforma Lattes, então tem que colocar mais isso, tem que colocar mais aquilo, tem que buscar fazer o máximo de funções na universidade, acabando sobrecarregando-se dessa maneira, desenvolvendo o transtorno de ansiedade, infelizmente. Rebeca, queria suas contribuições também para falar um pouco desses distúrbios. Assim, o transtorno, a diferença, vou tentar falar um pouco também assim, dessa diferença entre os dois transtornos, né? O transtorno de pânico, todos esses transtornos, na verdade, inclusive a depressão também, estão relacionados a sentimentos, que são normais. O problema é que se torna quando esse sentimento vem em excesso. Então, a ansiedade é o problema com o futuro. É o problema com pensar no futuro, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer e ter pensamentos negativos, né? Porque, assim, o sentimento de ansiedade é comum, é normal. Às vezes você fica ansioso para uma viagem, você fica ansioso para fazer alguma coisa. O ruim é quando esse sentimento ele se torna negativo, né? Eu tenho que fazer uma prova, eu me sair mal, eu vou errar tudo, eu vou tirar 0, eu vou reprovar, então eu vou desistir da faculdade. E isso acaba gerando um adoecimento. Isso gera um sofrimento psíquico e que ele deve ser tratado. Existem várias técnicas também, assim, principalmente na abordagem comportamental para diminuir a ansiedade, assim como o transtorno do pânico, que está bem mais relacionado com o medo, que assim, ele tem a ver com o medo. Então, a pessoa ela sente um medo agudo, que é assim, ela tá aqui normal, assim, às vezes o transtorno do pânico ele é assim, você tá aqui e de repente você sente medo. E aí esse medo vem, e aí você não consegue respirar, você acha que você vai morrer. O transtorno do pânico é isso, é um medo que a pessoa tem de morrer. Então é bastante diferente, mas que acontece sim bastante no ambiente universitário. Até porque hoje, por exemplo, você não necessariamente precisa ter problemas acadêmicos. Uma mulher que anda de ônibus e vai para a faculdade todo dia e trabalha, sai cedo de casa à noite, de manhã, volta à noite
e mora num bairro que é perigoso, ela pode sim desenvolver um transtorno do pânico através do medo que ela tem de andar na rua, entendeu? E tudo isso gerar alguma coisa. Então é todo um contexto que a gente tem, né, que pode gerar esses transtornos que tem tudo a ver com a sociedade que a gente vive, o sistema que a gente está inserido. Bom, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente finaliza essa conversa a respeito de distúrbios mentais, de saúde mental, principalmente dos estudantes de graduação e pós-graduação. Durante o intervalo você pode mandar a sua sugestão para a gente no jornalismo@tvufg.org.br ou então numa mensagem de WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo distúrbios mentais e saúde mental na comunidade acadêmica. Estão aqui com a gente a Rebeca Calgaro, estudante de Psicologia da UFG, e o Gustavo Martins, presidente da Liga Acadêmica de Saúde Mental. Gustavo, queria falar com você especificamente sobre o suicídio, que eu acho que aí é o ponto culminante, né, de muitos desses problemas, desses distúrbios mentais, e que tem assustado um pouco, já que nos últimos meses, nos últimos anos, há vários relatos de estudantes de universidades que têm cometido suicídio, que têm finalizado a vida por causa desses distúrbios. Queria que você falasse um pouco disso, das motivações e também do que pode ser feito para identificar um aluno que está com esses problemas. Perfeito. O suicídio, ele acontece como sendo um ato final de um histórico anterior. Então, antes de que aconteça o ato suicida, as pessoas passam pelo processo de ideação. Ideação, muitas vezes, é aquela ideia vaga de o que será se acontecia se eu morresse? O que será? Como é que seriam meus parentes? Como eles reagiriam? Talvez seja uma oportunidade para acabar com os meus problemas, mas não é algo levado muito a longe. Isso tem uma taxa maior de pessoas que têm ideação suicida, e depois disso vem o passo para o plano suicida. O plano suicida é quando a pessoa começa a pesquisar formas de tentar o suicídio, pesquisar maneiras de realizar esse ato, começa a colocar na internet e verificar como outras pessoas fizeram, pesquisar preço de arma, e isso já começa a ser algo um pouco mais preocupante. E depois do plano suicida vem verdadeiramente a tentativa. Hoje em dia, em média no Brasil, 1 a cada 3 pessoas que tentaram verdadeiramente cometem suicídio. Isso é algo muito preocupante porque a tentativa é muito grande. E a tentativa tende a ser maior em mulheres, mas o ato efetivo acontece maior em homens, por conta dos métodos utilizados. Mas até chegar a esse ponto, acontece que, principalmente no momento da graduação, o estudante universitário ele passa por diversas situações e que a graduação em si é um ambiente estressor, é um ambiente adoecedor, porque muitas vezes o estudante veio de fora com a realidade do Enem, as pessoas estão saindo de casa muitas vezes sem um preparo, sem ter noção de como é, para enfrentar uma outra cultura, para enfrentar novos desafios que a faculdade, a Universidade Federal propõe, sem estar acolhida com a família, com os amigos próximos, e isso começa a ser um fator adoecedor para a pessoa. Esse fator adoecedor, quando não bem tratado, quando não bem percebido pelos que estão ao redor para indicar um tratamento, para indicar ajuda a essa pessoa, ele vai se agravando. E o estudante tende a começar a faltar mais, tende a começar a negligenciar as atividades acadêmicas, para quando chegar um momento em que ele já está, muitas vezes, com um diagnóstico patológico, principalmente de depressão. A partir desse ponto, tende a ser cada vez maior a chance de cometer verdadeiramente o ato suicida. E tudo isso pode ser prevenido. Em setembro de todos os anos é comemorada a campanha do Setembro Amarelo, como você havia dito, e no mês de setembro as pessoas elas tendem a identificar os problemas que acontecem com os outros, a divulgar as informações para prevenir o suicídio, que é um ato completamente prevenível, passar informações como, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV, eles atendem todos os dias, 24 horas por dia, as chamados de ajuda para as pessoas, e esses são meios que a gente encontra para tentar resolver essa situação e trazer um suporte às pessoas que precisam, principalmente os universitários, que têm um índice maior de taxa de suicídio e depressão do que a população normal. Já falando desse índice maior, você acha que o número excessivo de trabalho, de cobranças, como o Gustavo mesmo disse, de você estar sempre pensando no seu Lattes, no seu currículo, e também agora com esse corte de verbas, com a possibilidade de corte de bolsas, com dificuldade de recursos, isso também pode afetar a saúde mental do estudante? Com toda certeza, né? A gente precisa pensar
que a universidade, ela é um ambiente riquíssimo, né? E ela é um ambiente que deveria ser valorizado pelo governo federal, né? Educação não é gasto, é investimento. E com esse corte, né, que a gente teve de verbas com a PEC 241, né, que congelou 20 anos de investimentos na saúde da educação, a questão da saúde mental vai ser completamente afetada. Porque, por exemplo, a gente tem o SUS. O SUS tem uma parte do SUS que chama são os CAPSs, que são onde tem o atendimento, por exemplo, psicológico. A gente sabe, por exemplo, que a universidade não dá conta de atender todos os casos, principalmente de forma individual, de problemas, né, mentais que os alunos têm. Uma forma que a universidade hoje tem tentado fazer é encaminhar para o CAPS. Mas como que a gente vai fazer isso se nem a saúde vai ter investimento, nem a educação? Tudo isso vai levar a uma precarização do ensino, da saúde e logo ao maior adoecimento, né, da população. E assim, a gente também tem que pensar que dentro da universidade a gente também sofre com as opressões. Então as pessoas que estão mais suscetíveis, né, que estão mais vulneráveis, né, nessa situação são as mulheres, são os negros, são os LGBTs, que são a população que sofre preconceito, que tem medo de andar na rua, de apanhar e tudo isso. E quando a gente tem esses cortes, tudo isso afeta a universidade, afeta como que é o ambiente aqui dentro e afeta como que o ensino é levado. Porque se a gente tem os cortes, não tem verba, né, não tem bolsa, e o estudante que vai ser afetado é o estudante pobre, que vai ter que desistir da faculdade, que vai ser frustrado. E tudo isso é social e é um causador de problemas, né, psíquicos que a gente tem hoje. Certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer. Muito obrigada, Rebeca, pela sua presença. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada também, Gustavo. Agradeço o convite, Camila. Obrigadão. Bom, e nós finalizamos o Conexões por aqui. Continue acompanhando a TV UFG. Você pode tanto assistir pela televisão quanto também acessar o nosso site tvufg.org.br. Outra forma de manter contato com a gente é pelas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo debate.